Senhores, vamos a mais uma aula de Física 1, eu sou o professor Douglas e hoje eu vou falar sobre o capítulo 26, a parte de equilíbrio de corpos extensos, né? Bom, para falar de equilíbrio de corpos extensos, antes de tudo eu tenho que considerar o tamanho desse corpo, né? Para considerar o tamanho desse corpo, antes de tudo eu preciso falar sobre uma grandeza nova, chamada momento de uma força. E o que é o momento de uma força, senhores? É a capacidade de fazer um corpo girar. Ou seja, o corpo rotacionar, ou seja, ele tem que sofrer uma rotação. Para isso, eu preciso de uma coisa muito importante, eu preciso fazer uma força, certo? E para fazer essa força ela pode ser feita no sentido horário ou no sentido anti-horário, fazendo o corpo girar em relação a um ponto fixo. Então, eu coloquei aqui uma chave de boca, né? Reparem que essa chave é chamada também de chave inglesa. Aí uma porca, onde essa chave ela vai girar. Para você realizar o maior giro possível, nós vamos pensar numa coisa. A gente vai ter que fazer duas forças. Uma que vai fazer com que ela gire no sentido anti-horário. Eu vou fazer essa força aqui, eu vou chamar ela de F1, ok? E vou fazer essa força aqui, ó, F2, também no mesmo ponto. O interessante é que para você ter a maior capacidade de giro, senhores, é necessário, F1 e F2, tá? É necessário que você faça essa força o mais distante possível do ponto. Então, vamos supor que você tem aqui o ponto onde vai girar a minha chave, né? Eu vou ter aqui a distância, né? Reparem que essa distância aqui que eu vou colocar para vocês, eu vou chamar de D, tá certo? É a distância entre o ponto onde está a força, né? E o ponto onde vai fazer a nossa chave girar, né? No caso, ela vai girar tanto no sentido anti-horário, como ela também pode girar no sentido horário, ok? Isso é importante a gente entender. E a definição de momento, senhores, é bem simples. Momento ele é mais ou menos, mas Douglas, é mais ou menos? Então, vai depender do sentido que você vai adotar. Se você adotar o sentido anti-horário positivo e o horário negativo, tanto faz, mas você tem que respeitar isso na questão, né? Outra coisa também que é importante, senhores, que você tem que saber, isso aí é clássico no momento, é que a força ela tem que ser perpendicular à distância. Assim, você realiza a maior capacidade de giro possível, tá? Então, momento, senhores, por definição, é o produto da força vezes a distância. Ah, Douglas, mas essa definição é a definição de trabalho. Então, amigos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. O trabalho, ele desloca o corpo. O momento, não. O momento, ele faz com que o corpo gire, certo? Então, que fique bem claro para os senhores. Em relação a esse ponto, a força F1 gira no sentido anti-horário, certo? Anti-horário. Já a força F1 faz com que a minha ferramenta, né, a minha chave, gire no sentido horário, tá? E quem é que vai definir esses sinais? Você mesmo, tá certo? Por definição, momento é força vezes distância, com a força, senhores, que fique bem claro isso, perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 com essa distância aonde a barra vai girar, ok? Como agora nós já conhecemos o conceito de momento, que é a capacidade de fazer o corpo girar, agora nós vamos falar das condições de equilíbrio de um corpo extenso, certo? Para começar, esse corpo ele não pode transladar, ou seja, ele não vai sofrer o quê? Translação, assim como ele também não sofre rotação. Então, a primeira coisa, para que ele não translade, o que tem que acontecer? O somatório das forças deve ser igual a zero. Lembrando que força é uma grandeza, senhores, vetorial. Então, para que o somatório das forças seja igual a zero, a gente vai ter que fazer, às vezes, decomposições da força
em determinado sentido, no eixo X, no eixo Y. Então, ou seja, ela não vai transladar, ou seja, ela não vai andar de um lado para o outro, ou seja, para o lado nem para cima e para baixo, certo? Para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, tá? Já a segunda condição de equilíbrio é que o corpo não pode transladar, ou melhor, rotacionar, né? E se ele não vai rotacionar, é porque ele não vai girar. E se ele não vai girar, é porque o somatório dos momentos, senhores, é igual a zero, certo? E aí, amigos, é simples a gente entender que esse corpo ele não gira. Na verdade, o que tem que acontecer? Ele não vai transladar e ele não vai rotacionar. Então, ele não translada e não rotaciona. Essas são as duas condições de equilíbrio de um corpo extenso, certo? Então, senhores, vamos a um exemplo, né? Eu coloquei aqui um menino de massa 40 kg, né? No local onde a gravidade é 10. Logo, esse menino ele tem um peso, né? O peso dele é massa vezes aceleração da gravidade. O peso dele é 400 newtons, correto? E ele está em equilíbrio sentado nesse banquinho aqui, né? Na verdade, nessa tábua, né? Onde ela tem peso desprezível. Mas, Douglas, se ela tivesse peso e fosse homogênea, né? O peso da tábua está sempre no meio dela. Então, se ela tem 1 metro, né? Ela tem 0,2 mais 0,8, ela tem 1 metro. O peso dela estaria a meio metro de cada extremidade, né? No caso, não tem peso, o peso é desprezível, tá? Então, eu quero calcular, senhores, nesse caso, as reações normais de apoio nas duas extremidades, na extremidade A e na extremidade B. Como é que eu vou representar essas reações normais? Bom, simples, né? Se o menino está sentado no banco, essas reações elas estão para cima. Então, vou chamar aqui de NA e aqui eu vou chamar de NB. O que eu quero é o NA e o NB, né? Reparem que o garoto está mais próximo da extremidade A, então certamente NA é maior do que NB, certo? NB, aqui, NB, ok? Então, NA é maior do que NB, sem problema nenhum, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar são as condições de equilíbrio, né? Se o sistema está equilibrado, primeiramente eu já posso dizer que o somatório das forças é igual a zero. Reparem que eu só tenho forças na vertical, eu não tenho forças na horizontal. Logo, as forças que estão para cima anulam as forças que estão para baixo. Então, eu já sei que NA mais NB é igual ao peso, que é 400. Só que isso aqui, amigos, só me diz que NA mais NB é igual a 400. Isso não resolve a minha questão, certo? Mas como é que você vai resolver a questão, Douglas? Agora eu vou para a segunda condição de equilíbrio, que é o somatório dos momentos igual a zero, ou seja, a capacidade de giro. E aí como é que você faz, Douglas? Agora você vai ter que escolher um ponto para fazer esse somatório dos momentos, né? Geralmente a gente escolhe um ponto onde a gente tem uma incógnita. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o ponto A. Por que eu vou escolher o ponto A? Porque se esse ponto A já está escolhido, senhores, é porque essa força, quando eu fizer a força nesse ponto, reparem que quando eu faço a força, eu não faço a caneta girar. É como se eu tivesse aqui o banco da praça e estivesse empurrando o NA no mesmo ponto onde eu estou fazendo ela girar. Então ela não gira. É como se eu quisesse abrir a porta pela dobradiça. Eu nunca vou conseguir abrir, né? Então, na verdade, o NA, o momento dele já é zero, já é nulo. Então ele não tem um momento. Então eu já elimino uma incógnita, que é o NA, certo? Agora, reparem uma coisa. Se eu fizer o peso, né, em relação ao ponto A, senhores, o peso faz a minha barra girar, olha aqui, ó, faz a minha barra girar no sentido horário, certo? Enquanto, segurando sempre o ponto A, se eu fizer o NB faz a minha barra girar no sentido anti-horário.
Então, senhores, olha só que interessante. Eu só tenho 2 momentos nessa questão agora. E momento, como é a capacidade de fazer o corpo girar, prestem bem atenção. Eu vou pegar a força vezes a distância até o ponto. Então, vai ficar 400 vezes a distância de 400 até o ponto A que eu escolhi, 0,2, tá? E como esses momentos se anulam, senhores, é bem interessante, eu não vou precisar usar sinal, porque se o somatório é 0, não precisa um positivo ou outro negativo, né? Basta nós igualarmos os momentos, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? Agora, se você pegar agora o NB, vai ficar NB vezes a distância de NB até o quê? Até o ponto A, né? Que no caso é 0,2 mais 0,8 é 1 metro. Certo, senhores? Então, para o cálculo do NB, ficou bem simples, né? Então, eu já sei aqui, ó, NB vezes 1 é 1, né? 400 vezes 0,2, senhores, dá 80. Então, eu já sei que NB é igual a 80 newtons. Sendo assim, amigos, o NA, né, é igual a 320 newtons, porque como o somatório é 400, o NA é 320 newtons. Mas, Douglas, e se eu escolhesse o ponto B? Então, exatamente isso. Se eu escolher o ponto B, o somatório dos momentos em relação a B vai ser igual a 0. E aí tudo muda, porque NB é que não vai realizar momento, né? Se você segurar o ponto aqui, ó, né? O ponto B aqui e fizer a força nesse ponto, você não faz a caneta girar. No caso, a barra não vai girar. Quem é que vai girar, senhores? Quem vai girar agora é o 400, né? Que vai girar no sentido anti-horário, enquanto NA gira no sentido horário. Agora, eu até mudei a cor, né, para diferenciar aqui. Se eu escolho o ponto B, nós vamos ter 400 vezes a distância até o ponto B, que é 0,8. Assim como tem que ser igual, né, porque os momentos se anulam, NA vezes, senhores, a distância até o ponto, que é 0,2 mais 0,8, até o ponto B, né, que é 1 metro, certo? Logo, a gente chegou à conclusão de que NA vale 320 newtons. E aí, pela equação da força, eu descubro que NB é 80, né? Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula, ok? Grande abraço.